Baruch Hashem. Shalom, shalom. Bendito seja Esther, paz, prosperidade na sua vida. Nós estamos na última aula das doutrinas fundamentais, aula 7 sobre o juízo eterno. Bom, na primeira aula nós falamos da importância de uma teshuvá genuína, se arrepender das suas obras, não só para a aproximação do Mashiach eterno, mas também porque sabemos que o Eterno há de julgar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:12 diz o seguinte: E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, como Yeshua HaMashiach. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois bem do Mikdash de Elohim, dentro da santidade de Elohim, que sagrado, e que a rua Elohim habita em vós? Se alguém destruir o bem do Mikdash de Elohim, Elohim destruirá, porque é sagrado, é o bem do Mikdash de Elohim, que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Elohim, pois está escrito: Ele apanha os sábios nas suas forças. Outra vez, Yahweh conhece as cogitações dos sábios que são homens. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Shaul, a porta que fala, seja o mundo, a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é nosso. E vós, Mashiach de Elohim. 2 Tessalonicenses 1. Shaul, Silvano e Timóteo, Aquerrilá dos Tessalonicenses, em Elohim Avino e no Senhor Yeshua HaMashiach. Graças a vós e Shalom da parte de Elohim Avino e do Senhor Yeshua HaMashiach. Sempre devemos, irmãos, das graças a Elohim por vós, justos, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda uns para os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, as que Querriló de Elohim, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais, que é a prova clara do justo juízo de Elohim, para que sejais havidos por dignos do reino de Elohim, pelo qual também sofreis. Se de fato é justo diante de Elohim que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Yeshua com os anjos e com poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem Elohim, e dos que não conhecem a Elohim, e dos que não obedecem às boas novas de nosso Senhor Yeshua, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banindo-os da face do Eterno e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o testemunho foi crido em nós. Deuteronômio 30:15. Eis que estou colocando diante de ti a felicidade e a vida perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahweh, o Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. O Eterno teu Deus
te abençoará na terra que estás entrando a fim de tomar posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que sejais destruídos e perecerás. Não prolongarás os teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele, ó Israel. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim podeis habitar neste solo que Yahvé jurou dar a teus pais das antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos ímpios, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será uma água ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O Sheol se submete, se remete à mansão dos mortos. O Sheol seria sepultura. E essa é tanto para justos quanto para injustos. Nele as almas dos mortos aguardam o seu devido julgamento. Que é o exemplo, de Rico e Lázaro, onde o rico estava no fogo do inferno, Lázaro estava no céu de amor, no paraíso, no chão do céu, e entre os dois havia o abismo, o sepulcro. Lembre-se que no abismo habitam espíritos terríveis, como Apocalipse e Enoque nos contam. Lucas 16:19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava encher o ventre com as migalhas que caíam na mesa do povo. Os próprios cães vinham lamber as suas feridas. Veio a morrer o mendigo, foi levado aos anjos para o seio de Abraão, estou no paraíso, onde também o rico. Morreu também o rico e foi sepultado. Ergueu os olhos ao longe e, estando em tormentos no Sheol, viu de longe Abraão e Eleazar no seu seio. E chamando, disse: Abraão, avino, tem misericórdia de mim, envia-me a Eleazar, para que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Eleazar de igual modo todos os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, tu atormentado. E além disso, entre vós e nós há posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e nem os de lá para nós. Disse então: Peço-te, pois, ao Pai, que mandes a casa do Pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moshe e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, Abraão, avino, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. E Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvirem a Moshe e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Após o Sheol, que é a primeira morte, vem o Guerrinom, que é o temível destino final. O Guerrinom, que era geográfico, era uma espécie de lixão, onde todo o lixo de Jerusalém era depositado. Logo o fogo ali ardia continuamente e era repleto de vermes e gases tóxicos. Esta sim é a morada final dos perversos que, tendo oportunidade, não reconheceram o Verá. Josué 15:8. Daqui ela subia o vale de Ben-Rinon, que vem do sul, na encosta das cidades dos jebuseus. A
colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia do alto da montanha a oeste do vale de Rinone, no lado norte do vale dos Refaim, gigantes. 2 Reis 23:10. De igual modo profanou Tofete, o lugar de adoração pagão, que ficava no vale de Ben-Rinone, e a destruição de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloch, como era de costume se fazer. Ou seja, lá no Rinone era feitos sacrifícios para o deus Moloch. Jeremias 7:30. Porque o povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Eterno. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para profaná. E edificaram os altos de Tofete, que está ali no vale de Ben-Rinone, para queimar os seus filhos e suas filhas em sacrifício, que nunca os ordenou e nem veio à minha mente. Destinação farinha. Portanto, diz Yahweh, estão vindo dias em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Rinone, mas vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os escutará. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em reserva. Jeremias 19:11. E lhe dirás, assim diz Yahweh de Sebaot: deste modo quebrarei este povo dessa cidade, como se junta a jarra do oleiro, de modo que não poderá ser refeita, e os enterrarão em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, diz Yahweh, esta cidade será como Tofete. Após a primeira morte não existe nenhuma forma de reencarnação. Isso também não é heresia do adversário, para te fazer viver promiscuamente nos jalenos. Lucas, que os mortos não ressuscitam, ou seja, eles não voltam à vida, eles não entram em corpos de outras pessoas, muito menos aparecem para as pessoas. Então, se você já viu um espírito de algum morto, alguém diz que é a reencarnação de não sei quem, isso é mentira. Isso é mentira, pois foi necessário a ele, Hebreus 9:26, desde o início da criação do mundo, sofrer muitas vezes. E eis que na consumação dos séculos ele apareceu uma vez, para purificar a si mesmo, um sacrifício para expiação para a iniquidade. E assim como os filhos do homem estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também a oferta do nosso Mashiach foi uma só vez, para expiar pelas iniquidades de muitos. Ele entrará uma segunda vez, a fim de aparecer sem pecado aos que esperavam a salvação do Deus. Agora mais uns textos. O texto de Jó diz que aquele que desceu à sepultura não pode subir mais. E esse subir não é só reencarnar, mas também aparecer, né? Mas e Moshe? Moshe, no momento que ele estava lá no Sinai, aqueles 40 dias de jejum, ele teve essa revelação do Mashiach. E da mesma forma foi Eliyahu. Eliyahu, ele não morreu quando ele foi tomado de Elisha. Elias não morreu quando foi tomado de Eliseu. Não, ele continuou vivo. Ele ainda escreveu uma carta posteriormente, como nós vimos em 2 Crônicas. Então, depois ele veio a óbito, claro. Mas ele tinha um poder enorme. Então, eu creio que quando ele foi levado ao céu, se tratava de uma experiência com o Eterno que culminou na aparição dele no Monte das Oliveiras. Mateus 23:31. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabais, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do Guerrinom? Apocalipse 1:17. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que foi vivo e foi morto, eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte do chão.
Escreve, pois, essas coisas que tens visto aos que são, e depois as que hão de acontecer, as coisas que tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Eis que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra é menorá de ouro, e as estrelas são anjos das 7 Querubim. É menorá e as 7 Querubim. Alguém, Lucas 12, 13. Alguém, dentre a multidão, lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então ele propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava comigo: Que fareis? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenastes muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajuda tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Mateus 10, 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, vos diz ao ouvido, proclamai ao alto dos telhados. Não temais os que matam o corpo, e não têm poder de matar. Temais, pois, aquele que pode destruir no guerrilhão tanto a alma quanto o corpo. Apocalipse 20, 10. O acusador que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, um local de destruição, onde são a besta e o falso profeta. De dia e de noite são atormentados pelos séculos dos séculos. Mateus 25, 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e separará uns aos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estranho e me recolhestes. Então dirá também à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para um fogo eterno, preparado para o acusador e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Amém. Eu vos digo que, sempre que deixares de fazer a um desses meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Vos digo ainda que todo aquele que enfurecer contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão: Eu cuspo em você, será réu diante do Sanhedrin. E quem lhe disser: Você é um covarde, será réu do fogo do guerrilhão. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares do teu irmão que fez alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Amém? Eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali até pagares o último centímetro. Marcos 9:38. Disse Yohanan: Rabino, vimos um homem que expulsa demônios e o proibimos, porque não nos seguia. Yeshua, porém, respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber em um copo de água em meu nome, porque sois o Mashiach. Amém. E vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe for que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corte. É melhor entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos ires para o guerrilhão, para o fogo que nunca se apaga. E o velho não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o seu pé o fizer tropeçar,
tropeçar, corte. É melhor entrares na vida coxo do que, tendo 2 pés, seres lançado no guerreiro, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. É melhor entrares no reino de Elohim com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançados no guerreiro, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será pulverizado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como a vez de temperar? Tende sal em vós mesmos, isso é, em boa conduta, e guardai o shalom uns para com os outros. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, os que praticam a transgressão à Torá. Lançarás na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger nos dentes. Agora vamos comentar para encerrar sobre o abismo que separava o rico de Lázaro. 2 Pedro 2:1. Mas houve também dentre falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas divisões. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com as palavras fingidas, eles vos farão de negócio. Vem aqui, compra essa Bíblia aqui, que ela é da boa. Compra esse talente aqui, ó. Olha o preço dele, coisa linda. A condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a destruição domina. Porque se Elohim não poupou aos anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, abismo, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Não poupou no mundo antigo, embora preservasse a Noa, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio, em que veio sobre o mundo dos ímpios. Se, reduzindo a cinzas as cidades de Sidom e Amorá, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. Agora vamos ver um pouco do que o judaísmo mais tradicional, ortodoxo, fala sobre o guerreiro. Sefer Hanok 27:2. Este vale amaldiçoado é para aqueles que são amaldiçoados permanentemente. Aqui todos os amaldiçoados se reunirão, aqueles que se proferem com seus lábios palavras vãs contra Adonai, e falam duras coisas acerca da sua glória. Aqui serão ajuntados, aqui será o local do juízo. A terra é 1/60 do Gan Eden. O Gan Eden é 1/60 do Éden. O Éden é 1/60 do Geena. Ou seja, pela tradição judaica, o Guerrinom seria 216 mil vezes maior do que a terra. Detalhe, 216 é 6 vezes 6 vezes 6. ES 94A. É dividido em 7 compartimentos. Só tá 10 vezes. Sairá fonte do fogo do sol. BB 84. Um rio de fogo jorra sobre a cabeça dos pecadores dele. HG 13B. O fogo nunca se extingue. BR 6. É cheio de madeira para alimentá-lo. Men sem água. O fogo do Geena não é um fogo comum, mas um fogo 60 vezes mais forte do que o fogo que existe sobre a Terra. BR 57B. Apesar de ser uma imensa massa de fogo, é totalmente escuro. YB 109B. Contém brasas ardentes para queimar os que praticam Lashon Hará. AR 15B. Clama pelos hereges e por aqueles que se associam ao poder romano. Avezará 17. Então nós entendemos o quê? Que o Hades, o Sheol, sepultura, é a mansão dos mortos, justos e injustos. Porque da mansão dos mortos, Azar conseguia ver o rico. Há um abismo, o Tártaro. Nesse abismo estão presos os espíritos dos Néfilim, aqueles espíritos que levaram a corrupção do gênero humano em Gênesis 6, 3:6. E no outro lado nós temos a morada dos santos, o seio de Abraão, o paraíso, o céu, como queira chamar.
Ambos, o Sheol e o paraíso, são temporários. Quando Yeshua voltar, os mortos vão sair do paraíso, entrar nos seus corpos, serem ressuscitados e glorificados para serem arrebatados. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados. E os do Sheol vão aguardar o momento do juízo, onde aí sim eles ressuscitarão também nos seus corpos, mas não serão glorificados. E eles terão sido julgados. Entendeu? O Sheol, que é o Hades, é o local onde estão os mortos. Nesse local nós temos o Tártaro, o abismo. E as pessoas que estão no Sheol, e elas foram julgadas como injustas, elas serão lançadas no Guerrinom, lago de fogo e enxofre. Então a pessoa já estava em um sofrimento, ela vai para um sofrimento pior, né? Como nós acabamos de ler pela crença judaica, esse lugar não é um lugar tão gostoso, né? O fogo é 60 vezes mais forte, e apesar de tanto fogo, é totalmente escuro. É um lugar de sofrimento. Um lugar que Yeshua falou. Então, se alguém apresenta para você a ideia de que o inferno não existe, nós vemos pela literatura judaica, nós vemos pelo nosso trabalho, para achar que sim, ele existe, né? Então nós temos que sempre estar vigiando as nossas obras. Será que realmente nós somos dignos da graça? A graça é de graça, mas será que nós somos dignos da graça? Fique com esse pensamento contigo. Veja se você precisa refazer a sua Teshuvá. Que o Eterno possa te abençoar muito, muito mesmo. E continue assistindo o canal, continue vendo os nossos vídeos. Nós pretendemos lançar a continuação da série de libertação, que ficou apenas em um vídeo. E em breve nós vamos iniciar a série profética. Você vai ver o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual, acessar o mundo espiritual de forma lícita, de forma legal, segundo a palavra. E o Eterno vai te encher, porque os tempos estão se encerrando. Mashiach está voltando. E onde será que você se achará digno?